Sou o Dr. Teng, eu sou psiquiatra, apesar dessa cara de novo, eu tenho 25 anos de experiência, tá? Trabalhei muito com transtornos do humor, principalmente no Gruda, onde aqui também o Luiz Costa, ele também trabalhou, né? Sou autor do livro Enigma Bipolar, que acho que alguns de vocês já devem ter lido, tudo. E meu trabalho é com pacientes que têm problemas clínicos e problemas psiquiátricos, né? Então é o foco principal lá no Hospital das Clínicas. E eu sou bem reconhecido, inclusive na psiquiatria aqui do Brasil, em termos de saber manejar medicamentos, psicofármacos, né? Então eu tenho livros sobre o assunto, e eu pego muito paciente complexo, difícil de tratar, que os outros não conseguem tratar. Eu pego esses pacientes e tento usar o que tem de mais, né, moderno e diferente para tentar resolver os problemas. Aí eu falo isso porque, assim, os transtornos de humor, apesar de parecer que tem, assim, um diagnóstico bem definido, tratamentos que parecem ser bem definidos, quem vive isso, o parente ou o próprio paciente, tem a sensação de que é um problema que nunca se resolve, né? Parece que trata, melhora um pouco, depois volta, depois piora. Deu uma sensação de que as coisas não andam, né? Ou andam e voltam para trás, tá? Porque a gente pode explicar bem rapidinho, talvez, o porquê dessa sensação, né? Mas, de qualquer maneira, hoje, assim, seria uma palestra inicial para a gente poder falar só como é que é, né? Qual que é o conceito, quais são os sintomas, né? Como é que é esse problema que são os transtornos de humor, os transtornos afetivos, né? Por enquanto eu vou ter que falar no gogó mesmo, né? Então, deixa eu ver se pelo menos o... Não, é no gogó. Então, primeiro assim, transtornos do humor ou transtornos afetivos, né? Isso já chama a atenção no sentido de que são doenças ou são condições que têm um foco no afeto, né? Então tem um foco em expressões emocionais, né, que tem a ver principalmente com alegria e tristeza. E a gente pensa que é uma doença de alegria ou de tristeza, né, excessos, etc. Não é isso. Isso é só a cara, só a capa, né? A tristeza e a alegria excessivas, alteradas, elas aparecem e chamam a atenção, né? Mas por baixo dessas alterações tem muitas alterações biológicas, muitas alterações psicológicas que fazem essa doença tão complexa, tá? Eu já estou falando de doença. Oi. Eu falo de doença, né? Aí a gente fala de tristeza, de alegria. Será que tristeza e alegria representam doença? Não é isso, né? As emoções todas as pessoas têm, né? Você nasce com a capacidade de ter as emoções, com a capacidade de sentir tristeza e alegria. A própria tristeza, que é uma coisa ruim, é uma coisa necessária, porque todas as pessoas conseguem sentir tristeza. Todas as pessoas estão no seu cérebro, no seu corpo, estão programadas para sentir tristeza. Tristeza é importante para que você possa, numa situação de frustração, de perda, conseguir se introjetar, né? Elaborar, né, se resguardar, elaborar, se proteger para depois crescer, amadurecer e sair melhor, tá? Então, é um momento que você precisa ter essa tendência de se, né, segurar e ficar mais introvertido, mas para se preparar para poder resolver esse problema, crescer e conseguir enfrentar. Óbvio que, assim, a tristeza nos transtornos de humor, ela é diferente. Como diferente? Diferente na intensidade, diferente no aspecto de como ele se apresenta, diferente no tempo que vai ficar, tá? Então, a gente pode dizer uma definição mais, assim, quadradinha, né? Definição mais a gente chama de operacional. A tristeza da depressão tem que ocupar mais do que 50% do tempo, né, que a pessoa está. Para a gente poder dizer que isso assim, uma tristeza que merece ser considerada dentro do contexto
de uma depressão clínica, uma depressão doença. Né? Aí, digamos, uma pessoa que tem 60% do seu tempo triste, você tem que pensar que tem outros 40% que não está triste. Né? Nesses 40% pode ir numa festa, pode ir sair com os amigos, pode estar em contato com outras pessoas, e as pessoas falam assim, não, a pessoa não está deprimida, porque naquele momento ela está bem. Ninguém enxerga os outros 60% que estão mal. Tá? Porque justamente nesse momento que está mal, a pessoa se retrai. As pessoas não veem, os outros não veem. Né? Então, muitas vezes, você vê adolescentes, por exemplo, que assim, parecem deprimidos e que precisam de um tratamento e, assim, eles estavam indo para festas, entendeu? Estavam se encontrando com os amigos. Aí não parece que são pessoas assim estejam deprimidas, elas podem estar. Dali a pouco, um adolescente, que parecia que tinha uma vida normal, se mata. Né? Ninguém entende por que acontece isso. E, na verdade, é isso. A depressão, você não precisa estar 100% do tempo triste. Tá? Mas não é só tristeza na depressão. Né? Você tem outros sintomas que são presentes. Né? E uma das principais, junto com a tristeza, é perda do prazer. Né? Não é essa perda do prazer só sexual, assim, tipo assim, não tenho mais vontade de sexo, perdi o prazer no sexo. Não é só isso. Também isso. Tá? Pode ser uma perda do prazer nas coisas do dia a dia, nas coisas pequenas do dia a dia. Gostava de cuidar de planta, perdeu o gosto. Gostava de trabalhar, perdeu o gosto. Né? Gostava de fazer outras coisas e perdeu o gosto. Sair com os amigos. Né? E também tem essa questão de perda parcial. Tem gente que, por exemplo, fala assim, eu vou perguntar para um paciente, você perdeu a sua capacidade de sentir prazer? Aí ele pensa, prazer sexual. Não, ainda estou conseguindo curtir. Mas, e você perdeu o prazer para sair com os amigos? Com os amigos eu não tenho mais vontade, né? O trabalho era legal, não consigo mais sentir aquele prazer. Então, uma parte da vida você perde o prazer, outra parte não. Essa perda que é nítida também faz parte da depressão, por mais que tenha uma parte da vida que também você ainda consegue sentir o prazer. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de que na depressão você não precisa ser aquela coisa total, né? Totalmente. Quando é total, é grave, né? Mas não precisa ter total para você já incluir esse sintoma dentro de um possível quadro depressivo, tá? Que seja doença. Tá? Agora a gente começa tudo de novo. Tá bom? Então, o prazer, sou o doutor T. Vamos ver se vai funcionar, né? Isso. Então, a gente já tinha falado dessa questão, né? Da doença de emoções e sentimentos normais. Então, assim, quando eu falo de tristeza, desânimo, que a gente não falei ainda, mas vou falar, perda do prazer, tem que chegar a um ponto de que cause prejuízo. Que você tem um conjunto de sintomas que faz você ficar mal, com a sensação de estar desanimado, triste, sem muita esperança, sem muita perspectiva, uma coisa mais negativa, e isso te causa prejuízo. Tá? Isso é uma sinalização de que o cérebro está já não dando conta, né? E que já está começando a falhar. E isso quer dizer, na verdade, em última instância, que provavelmente tem uma disfunção tão importante no cérebro que gera esses sintomas, que provavelmente já tem um processo inflamatório acontecendo no cérebro. Vou comentar isso um pouquinho mais de detalhes mais para frente. Mas é só para você posicionar. Quando a gente fala de depressão clínica, depressão, assim, transtornos de humor, a gente está falando de doença. Está falando de um cérebro que está já funcionando mal, que já está rateando. Tá? Então, mas muitas pessoas ficam falando assim, mas a pessoa é deprimida porque ela é assim, é a personalidade dela. Tá? Ou, passou por estresse. Óbvio, quem passa por estresse fica triste. Né? Então, não é doença. Tá? Como eu falei, às vezes o adolescente que vai para a festa, está se divertindo, fica se queixando do que tá mal. Não, o pai pode falar, é uma preguiça, né? Fraqueza de caráter. Né? E tem gente que chega e fala assim, não, você tem problema, depressão é problema mental, então você é louco, você já não presta para nada pro resto da sua vida. Já tem o estigma da doença mental. Né? Não é nada disso. Né? Assim, eu falo que a depressão é como se fosse o resfriado da psiquiatria. Todo mundo pode ter, entendeu? Tá? Assim, quando
Na verdade, tem muitas causas biológicas e psicológicas que, se pegar de jeito numa pessoa, a pessoa pode ter depressão. Tá? Não é todo mundo que tem depressão. Não é todo mundo que tem a capacidade de sentir depressão. Tá? Você precisa ou ter uma lesão no cérebro ou uma tendência genética para ter isso. Então, tem gente que pode sofrer o que for e nunca ter depressão. Tá? Porque não tem uma estrutura de resistência do cérebro que consegue se manter e não deprime nunca. Tá? Assim, pode ficar chateado, triste, tudo, mas não deprime nesse sentido de ter o quadro clínico de depressão assim, clínica. Né? Então, a gente vai falar, então, dos transtornos de humor como dentro desse ponto de vista de doença. Tem linhas psicológicas, sociológicas, etc., que falam assim, não, depressão é uma consequência, sei lá, né, da sociedade que não sei o quê. Mas a gente tem muita evidência de que depressão é doença. Tá? É essa depressão que a gente está falando, desse sofrimento todo. Tá? Se for, não está indo. Aí, eu não comentei isso. De uma forma geral, de uma forma bem simplista, né, os transtornos de humor têm essa questão só da depressão, tristeza, ou da depressão com esse excesso de alegria que é euforia. Tá? A gente vai discutir isso com mais detalhes mais para frente. Né? E que teria os bipolares, que teriam, na verdade, uma instabilidade muito grande, e os unipolares, que só têm depressão, só têm crises depressivas. Tá? Então, esse é o básico. São os dois grandes grupos de doenças do humor. Tá? Tem uma descrição de depressão crônica leve, que esse termo distimia ainda é forte, mas assim, existe uma tendência de abandonar esse nome. Tá? Mas serão depressões que são mais prolongadas, mais de 2 anos, mais de 75% do tempo com sintomas depressivos, mas não precisa de 5 sintomas, 10 sintomas. 2, 3 sintomas, cronicamente, você já pode dizer assim, nossa, já é uma distimia, tá? Uma depressão nem sempre leve, mas uma depressão com menos sintomas, tá? E que a pessoa consegue empurrar por mais tempo. E a ciclotimia seria a forma crônica, leve, do que seria o bipolar. Não tem uma crise depressiva muito forte, nem uma crise eufórica ou maníaca muito forte. Mas fica flutuando, assim, dias bons, dias ruins, aquela pessoa de lua. Né? Aquele seu colega de faculdade ou de trabalho que assim, 3 dias que está lá, maluco, fazendo tudo normal, assim, né? Mas depois 4 dias desaparece. Né? Não aparece, não consegue fazer nada. Assim. Essa pessoa inconstante, né? Mas que vai tocando a vida aos trancos e barrancos e não tem uma crise bem delimitada que a pessoa ficou realmente incapacitada. Mas uma pessoa inconstante nesse nível tem vários prejuízos também na vida. Né? Consegue amigos, perde os amigos, consegue trabalhos, perde trabalhos e vai tocando uma vida inconstante também. Tá? Então, também é um diagnóstico. Tá? Então, qual que é a importância dos transtornos afetivos? Primeiro, eles são muito comuns. Principalmente a depressão, tem estatísticas que falam de 1 a cada 6 até 1 a cada 4. As que são mais, assim, que a porcentagem maior que eu já vi é 30% da população, alguma vez na vida, pode ter algum tipo de transtorno depressivo. Tá? Piora a saúde. Quem tem depressão, né, vai ter mais problemas com as doenças que ela possa ter. Então, se uma pessoa tem, por exemplo, está deprimido e tem um infarto, ele tem 50% mais chance de morrer desse infarto do que quem não está com depressão. Então, só para você... Qual que é a lógica disso? O cérebro está inflamado, o cérebro não está funcionando bem, ele já não está dando conta. Se o coração ainda pifa, é muito mais chance de você morrer, tá? Do que se o cérebro está funcionando bem. Tá? Então, é essa a lógica. Então, se você tem uma doença e está com depressão, essa doença vai pior. Essa é a regra. Tá? A depressão mata por piorar as outras doenças, né? E mata de suicídio. Tá? Então, essa estatística varia muito, né? Assim, isso é um dado antigo. Né? O suicídio está, em geral, entre as 10 principais causas de morte em qualquer país.
né? Tá entre as 3 principais causas de morte violenta, no sentido de acidentes, assim, né? Em qualquer país. Tá? E no Brasil também. O Brasil é um dos países com maiores taxas de suicídio, a quantidade de suicídios que ocorrem, tá, no mundo. Não é a maior, mas é uma das maiores, né? Ela está piorando com o tempo, né? Essa estatística foi feita em torno de 2000, né? Então, em 2020, que é daqui a 3 anos, né, já seria a segunda doença mais comum. Isso já é fato, já faz uns 5 anos, né? E a expectativa é que 2025, 2030 seria a primeira. Provavelmente em 2020 já será a primeira causa de incapacitação, né, de sofrimento. E a depressão incapacita, quase 90% dos pacientes deprimidos apresentam forte incapacitação no trabalho, em casa, relacionamento, atuação social, né? Então, quem está deprimido sofre muito, né? Sofre muito com reflexos em questões profissionais, familiares, pessoais, né? Tem mais separação, né? Tem mais momentos de desemprego, tá? Tem pior qualidade de vida, tá bom? Próximo. Então, esse ponto é importante, né? Essas clínicas são mais frequentes em pacientes com transtornos afetivos, né? Então, quem tem depressão tem mais chance de ter algumas doenças, principalmente as doenças crônicas dolorosas, doenças inflamatórias, ele tem uma relação muito próxima, né? Doença cardiovascular, ela é tão importante a depressão que assim, já, é uma determinação entre os cardiologistas que precisa fazer um screening de sintoma depressivo para ver se tem depressão, porque se o paciente cardiopata tiver depressão, ele morre mais, tá? Ele tem mais complicações cardiológicas, né? Então, eles precisam ver e precisam tratar, tá? Diabetes tipo 2, né? Esse que tem pessoas com mais idade, que, né, é mais relacionado com obesidade, também tem uma relação muito forte com depressão e bipolar, tá? E obesidade também muito frequente, né? Quem trabalha com obesidade sabe que os obesos mórbidos, tudo, mais de 50%, as estatísticas estão mais de 70%, tem problemas psicológicos, psiquiátricos, né? E a maioria é de depressão, né? Então, aí eu estava falando dos sintomas, né? Da tristeza, que já comentei que tem que ser acima de 50% do tempo, ou ser muito intenso. Aquela tristeza do tipo assim, sofrimento total, absoluto, aquela coisa insuportável, tá? A perda do prazer, né? Então, quando tinha uma época, quando eu fiz esse slide, que o Palmeiras não estava ganhando nada, entendeu? Então, aí ficava meio triste e tal, meio sem prazer. Assistir TV futebol, não tem mais graça. Então, assim, eu tenho um paciente, por exemplo, assim, idoso, que assim, o sinal dele de estar entrando em depressão é quando ele para de se interessar pelo futebol, tá? Enquanto que está lá fazendo todas as outras coisas, o futebol perde interesse e ele é apaixonado. Então, isso é um sinal, é um sintoma de perda de prazer, tá? Não é só o sexual, tá? Próximo. Saiu. Então, tem essa questão da fadiga, do cansaço, tá? Então, parece que uma coisa que você conseguia fazer direitinho, fácil, tranquilo, e vira um piano nas costas, assim, fica muito mais difícil do que era antes, tá? Então, tem essa sensação de cansaço ou desânimo, tá? Pensamento lento, nem sempre lento, mas assim, o lento é mais clássico, a pessoa sente que a cabeça não anda, né? Outras pessoas que têm depressão podem ter, na verdade, agitação, né? Então, sente pensamento rápido demais, junto com a ansiedade, sabe? Aquela coisa de muito rápido. Então, tem pessoas que têm ansiosas pensando rápido e estão deprimidos, tá? Concentração e memória, né? É uma coisa muito pouco lembrada, tanto pelos médicos ou pelos pacientes, de ser falado, mas é uma coisa importante. O cérebro fica meio incapacitado, então já não consegue mais prestar atenção nas coisas e começa a falhar também na memória. Geralmente não é aquela falha grave, que esqueci para sempre. Não, esqueci, e depois de um tempo você se recorda, né? Geralmente na depressão funciona desse jeito. Lógico que todo mundo faz isso, né? Esqueci agora e só vou me lembrar daqui uns minutos. Quem está deprimido acontece muito e chega a atrapalhar, tá? Então, quando você se esforça, não consegue prestar atenção em aulas, programas de TV, leitura, em palestras da barata, né? Então, tem coisas problemas de concentração.
esquece o que ia fazer, esquece onde coloca as coisas, esquece o que ia falar. Tá? Então, só que muito mais do que o normal. Então, essa é a ideia. É muito comum ter essa alteração de concentração, só que as pessoas não falam, não lembram, né, de falar para o médico. Às vezes o médico também se esquece de perguntar. Né? Alteração de apetite. Né? Na depressão pode acontecer alteração de apetite, tanto para mais quanto para menos. Então, assim, nas depressões mais melancólicas, em que você, assim, aquela pessoa que fica realmente com aquela cara de deprimido, ele não consegue comer bem, não consegue dormir bem. Então, ele fica todo magro, seco, né, cara de doente. Tá? Agora, tem gente que tem depressão mais ansiosa, assim, que aí se afoga, se entope de comida para tentar aliviar o mal-estar. Então, esses pacientes engordam. Tá? Então, essa alteração do peso é muito frequente nos transtornos de humor. Tá? Próximo. Não está saindo. Não está indo. O sono. Né? Então, engraçado que pode ter tanto excesso de sono quanto pouco sono, insônia. Tá? Então, o excesso de sono tipicamente é dormir 10, 12, 14 horas, né? E acordar cansado. Ou tem gente que tem que acordar e dorme aquelas 8, 10 horas, né? E fica extremamente cansado, sonolento, e no fim de semana compensa, dorme 20 horas. Tá? Agora, a questão da insônia, que mais incomoda, né, é qualquer tipo. É difícil de pegar no sono, a insônia inicial. Pode ser aquela pessoa que até dorme, mas acorda 3 da manhã e não consegue mais dormir. E fica só pensando em coisa ruim. Né? Então, isso é bem comum, né, esse tipo de insônia. Tem insônia intermitente, né, que dorme e acorda 8 horas, mas parece que não dormiu, porque parece que está acordando, né, um sono leve, aquela sensação muito ruim, né, de que não dormiu direito. Tá? Então, qualquer tipo de insônia pode acontecer na depressão. Pensamentos negativos, isso que caracteriza mais o deprimido. Né? Não é que todo mundo que tem os pensamentos negativos, mas quando tem, é a cara da depressão. Né? Vai dar tudo errado, eu não valho nada, né? Então o pessimismo, o que eu fiz, eu sou culpado pelas coisas que eu fiz. E quando a coisa chega a ser grave, a ponto dele acreditar que é culpado das coisas que ele não fez. Não tem pacientes que ficam mais psicóticos, mais fora do controle, que falam assim, as criancinhas pobres estão morrendo de fome por minha causa. Né? Então tem... teve um desastre, então eu sou culpado desse desastre. As pessoas vão puxando a culpa para si mesmos, né? Quem é deprimido. Tá? Muita insegurança, muita indecisão. É muito comum um paciente deprimido ter indecisão. Né? Baixa autoestima, não vale nada. Né? E principalmente ideias de morte e suicídio, que não são frequentes, tá? Mas assim, podem acontecer na depressão, e quando acontece na depressão, existe um risco real, né, de suicídio. Tá? É um ponto muito importante, porque, assim, com toda a evolução da medicina, da psiquiatria, todo esse conhecimento que a gente adquiriu, as taxas de suicídio não baixam. Tá? Teve uma década ou outra que conseguiu baixar recentemente nos Estados Unidos, mas voltou a subir. Então, só agora, muito recentemente, alguns países têm umas prevenções nacionais, aí estão caindo um pouquinho. Mas o suicídio, mesmo com todos os remédios que tem, tudo, não está baixando direito. No Brasil está subindo o suicídio. Tá? Então tem vários subtipos de depressão. Próximo. Às vezes não. Depressão melancólica, que eu já falei, né? Aquele protótipo da depressão. Quando você se imagina uma pessoa deprimida, se imagina um melancólico. Né? Prazer nenhum, lento, não, sabe, insônia total, não consegue pegar no sono, tá? Não consegue comer, então ele tem cara de doente, emagrecido, né? Seco, assim, né? Então lento. Tá? Então essa cara do melancólico. Né? Já o atípico, próximo, né? É o que come demais, dorme demais, tá? Tem uma reatividade de humor, então vai para a festa e se diverte. Tá? E assim, pode até parecer que tem bom humor, porque nas festas se diverte, tudo e tal, mas a maior parte do tempo fica triste. E esses também têm alto risco de suicídio, etc. Geralmente são mais ansiosos também. Próximo. Ou aquela ansiedade que transparece. Próximo. Depressão psicótica, quando começa a sentir coisas que não são tão clássicas de depressão, por exemplo,
ouvir vozes, espíritos falando, dominando ele, ou se sentir perseguido por outras pessoas, ele não sabe de onde que vem, às vezes uma coisa até bem bizarra, às vezes eu sou perseguido por marcianos, coisas bizarras, tá? Então a depressão psicótica tem essas alterações de perda do contato com a realidade, né, nesse sentido. Tá? Próximo. Então tem a depressão com sintomas somáticos, né? Somáticos no sentido de corpo. Né? Então é muito comum nas depressões terem também sintomas no corpo. Né? Então dói mais, né? Tem mais sintomas estranhos, tipo tonturas que vêm do nada, né? Dormências, intestino fica ruim, tá? Assim, coração dispara do nada. Então tem várias alterações físicas que podem acontecer junto com a depressão. Quando essas alterações físicas são muito, assim, aparecem muito, né, ou preocupam muito a pessoa, muitas vezes essa pessoa acha, tem um problema físico, vai procurar médico, clínico, cardiologista, etc. Né, e não percebe, não imagina que tem a depressão. Tá? Aí quando chega o clínico, faz os exames, não tem nada, aí o médico assim, ou fala, você não tem nada. Como é que eu não tenho nada se eu estou sofrendo tudo aquilo, né? Não. Aí o paciente fica injuriado. Ou fala assim, você não tem nada, é só psicológico. Que às vezes é até pior, né? Assim, você está me chamando de louco, né? Assim, então é uma coisa complicada. Mas é muito comum na depressão ter essa sensação, as coisas do corpo estarem, né, se sentindo pior em vários aspectos do corpo. Tá? Voltando. Então, o problema da depressão é que, uma vez o cérebro tendo essa situação de inflamação, a pessoa geralmente tem uma tendência genética para isso. Então, ele já tem uma certa fragilidade. Assim como vocês sabem que tem famílias que tem um monte de problema de gastrite. O pai tem, os filhos têm gastrite. Né? Tem outros que têm diarreia, tem outros que têm enxaqueca. Né? Tem gente que tem na família tendência para ter depressão. Né? Então, o pai tem, os filhos têm, tá? Porque é uma fragilidade. Diante de um estresse, eles deprimem. Tá? E quem tem essa tendência biológica e tem uma depressão, o cérebro fica já fragilizado e é fácil dele ter outras. Tá? Então, ele pode até recuperar de uma depressão. Mas nessa estatística, né, se você teve um episódio depressivo, a sua chance de ter um outro episódio depressivo entre 5 e 10 anos é de 50%. Ou seja, se uma pessoa tem um episódio depressivo, cada 2 pessoas que têm um episódio depressivo, uma vai ter depressão em 5, 10 anos. Agora, quem teve 2 episódios depressivos, aí a taxa é de 70% a 80%. Então, só 20% das pessoas que tiveram 2 episódios depressivos não têm depressão em 5 ou 10 anos. Tá? Enquanto que 3 episódios é mais de 90%, então já fala que assim, a chance é total, assim, praticamente. Ou seja, quanto mais episódios você tiver, mais frágil você vai ficar e mais fácil você ter novos episódios. Tá? Por isso é tão importante tratar direito. Né? E chegando nesse nível de 2, 3 episódios na vida, tratar direto para tentar evitar ter novas crises. Porque cada crise é uma informação. Imagina uma inflamação, aí uma cicatrização parcial, outra crise de mais inflamação, aí vai, né, vai deteriorando com o tempo. Tá bom? Próximo. Distimia basicamente é uma depressão, assim, entre aspas, leve, que tem menos sintomas e às vezes os sintomas não são tão marcantes. Alguns exemplos assim de perfis de pessoas que podem ser consideradas distímicas. Sabe aquele professor irritado, chato, mal-humorado a vida inteira? Sabe aqueles que estão há 20 anos no mesmo lugar, enchendo o saco de todo mundo? Né? Esse é um distímico. Tá? Muitos distímicos, eles, por exemplo, estão no trabalho e só trabalham. Né? Não querem saber de mais nada, porque o trabalho é a única coisa de prazer que eles têm. Né? Mas essa cara meio... Né, tem hora que está mais desanimado, hora que está mais sem conseguir sentir nada de prazer, às vezes tem uma insônia de vez em quando, né? Umas épocas que dá uma apertada, emagrece. Só que a vida inteira é meio assim. Tá? E as pessoas se acham... Eu sou assim, a minha personalidade é assim. Na verdade, isso aqui é uma depressão que está cronificada. Tanto é que se você
é bem tratado, trata direito, com medicação certinha, com terapia certinho, essa personalidade desaparece, fica uma pessoa normal. Tá? Então, a ideia é que sejam sintomas por mais de 2 anos, né? Que você não consegue delimitar uma data que começa. Né? Na infância e adolescência pode aparecer com irritabilidade só. Tá? E é comum as pessoas já serem meio distímicas por alguns anos, para depois ter uma crise depressiva forte. Né? Então tem alguns anos de distimia e de repente um estresse maior, bum, afunda em depressão. Aí tem gente que fala de depressão dupla, mas esse é um termo que já não está se usando muito. Né? E o transtorno bipolar? Né? Ou que antigamente se chamava psicose maníaco-depressiva. Não importa o nome. Né? É uma condição relativamente frequente, né? E que já está tarjado, né? Assim, já é um estigma assim, de pessoa complicada. Eu lembro de uma situação em que você estava na padaria, né? Sentado lá comendo meu sanduíche, que é o meu almoço muito frequente, e 2 pedreiros, 3 pedreiros estavam lá do lado, assim, né? E falaram assim, pô, aquele negro lá, não sei o quê, tá causando um monte de problema, não sei o quê. Aí o outro falou assim, deve ser bipolar. Caramba, né? Até pedreiro sabe o que é bipolar, assim, né? O termo é técnico, né? É uma coisa que tem 20 anos, são 50 anos no máximo. Tá? Saiu o termo na década de 70, para substituir a psicose, entendeu? Mesmo assim, isso coloca esse estigma. Tá? Isso é pior ainda se você olhar na TV. Né? Quais são os personagens de TV que foram chamados de bipolares? Eu lembro muito bem de uma que roubava, era cleptomaníaca. Essa só pode ser bipolar. Então, bipolar é ladrão. Como assim, né? Isso na TV, entendeu? Então, o pessoal aqui da TV, Globo, assim, tem uma orientação muito ruim, né? Porque bipolar é frequente, tem um monte de gente que é bipolar, tem bipolares que são bem-sucedidos, tá? Então, assim, precisa saber que é uma doença grave, que é uma doença que tem mais suicídio que existe, tá? Assim, que incapacita bastante, mas que tem tratamento e dá para melhorar. Tá? Mas tem esse ranço, essa coisa de estímulo muito forte. Tá? Próximo. Tem esses tipos, só para vocês terem uma ideia, porque tem um grupo, 1% da população mais ou menos é bipolar tipo 1, né? Em que tem crises depressivas bem claras e crises eufóricas bem claras. Né? Crises eufóricas, o termo técnico de euforia, dessa fase eufórica, chama-se mania. Né? Só que vocês lembram, assim, uma pessoa que é meio maníaca, lembra, ou aquela pessoa que faz uma coisa sem parar, né? Meio obsessiva, ou o maníaco do parque. Né? Então, de novo, né? Um bipolar associado a maníaco do parque. Tá? Então, é uma coisa complicada. Então, mas basicamente é uma doença de instabilidade que tem crises, alguma crise na vida de euforia grave, né, e várias crises de depressão grave. Né. No bipolar tipo 2, a euforia sempre é mais leve. Né. Então, não é aquela coisa de perder a noção. Né. O bipolar tipo 1, ele acha que é Deus, ele acha que é Michel Temer, o maior poderoso, sabe, entendeu? Né. Trump, né, eu sou o Trump. Tá. A euforia do bipolar tipo 2 é uma euforia mais leve, né? Ele só se acha melhor, né? Ele tem mais energia, né? Ele é um pouco mais irritado, mas não fica brigando com o policial na rua, tá? Então, assim, briga mais com os colegas, mas consegue parar um pouco. Então, a gente chama de hipomania. É uma fase eufórica leve, né? Que tem seus prejuízos, tem tendência para gastos excessivos, tem tendência para sexo excessivo, tem tendência para comportamentos impulsivos, né? de usar drogas, usar mais álcool, né? De arriscar em coisas que não arriscaria e ter prejuízo por conta disso. Então, essa fase em que... assim, parece uma pessoa normal, meio extrapolando, assim, né? Meio... aquelas fases assim, meio surtado, mas que você fala, não, qualquer um surta, né, desse jeito. Alguma vez na vida, às vezes, dá uma surtada. E acha que é normal. Mas isso é uma hipomania. Tanto é que é tão normal que a maioria das pessoas não percebe, não qualifica como uma condição patológica. Não fala que parece uma doença. Ele só fala que dá uma surtada, mas
né, de uma pessoa normal. Tá? Então, só que no bipolar tipo 2, eles têm depressões bem delimitadas, têm depressões bem claras. E a ciclotimia que a gente já falou. Né? Então, aqui tem vários exemplos de pessoas que, assim, ou confirmadas ou com quase certeza, foram bipolares. Tá? E vocês veem que são pessoas, Ulisses Guimarães, o pessoal mais antigo, né? O Ted Turner, que criou o CNN, tá? Kurt Cobain, tá? Que até fez uma música chamada Lítio, né? Santos Dumont, né? Que, assim, nosso herói e tudo, e que depois, recentemente, ficou confirmado que ele se matou, um quadro depressivo, né? Mozart, Cazuza, todas as pessoas proeminentes, né? Tinham um diagnóstico assim, certo ou provável de bipolar. Tá? Ou seja, mostra que são pessoas que vão nos extremos, e tem momentos em que nesses extremos eles conseguem muitas coisas. Tá? Mas que tem momentos muito ruins, né? Que acabam assim, sofrendo com isso até com a questão do suicídio. Tá? Próximo. Aqui só para você ter uma noção da diferenciação dos principais sintomas de episódio maníaco, né? Hipomaníaco, e mais ou menos qual que é a dosagem disso. Né? Então, essa euforia, essa alegria, hoje em dia é meio incomum. Né? É difícil você ver uma pessoa realmente numa alegria excessiva, né? Clássica, assim. No meu consultório é muito difícil aparecer alguém com esse tipo de queixa. Acho que por causa do álcool e outras drogas, isso acaba bagunçando. Mas na hipomania tem uma alegria um pouco exagerada, né? E na mania é excessiva. Enquanto falando de aumento de energia, tem um aumento de produtividade. Então, muitas vezes o paciente que tem hipomania até trabalha mais, trabalha 36 horas direto, faz os trabalhos de uma semana em 2 dias, entendeu? Agora, na mania, ele tem tanta energia que não consegue terminar nada, não consegue fazer nada. Começa um monte de coisa, mas não consegue produzir, de tão agitado que está. Aceleração do pensamento, então, na hipomania, fala mais rápido, então tem uma fase da vida, alguns dias, que realmente fala mais rápido que o seu normal, e na mania chega a ser difícil de entender de tão rápido, né? Você tenta conversar e ele não te deixa, fica lá com aquela pressão de ficar falando. Né? O sono, né? Na hipomania, dorme 3 ou 4 horas e não sente falta do sono. Né? Ele não fala, eu tenho insônia. Estou dormindo pouco, mas está tudo bem. Agora, na mania, muitas vezes só dorme 1 hora, não dorme nada, e aí, assim, cada dia de insônia, o maníaco vai ficando cada vez mais maníaco e vai piorando o quadro. Tá? O hipomaníaco é autoconfiante e na mania ele é Deus, hoje Lula está para baixo. Tom Cruise. Né? Atividades de risco, né? Compra vários sapatos iguais de cores diferentes, tá? Por exemplo. Então, vocês mulheres, se for isso de vez em quando, não é hipomania, tá? Mas assim, só que essa empolgação de gastar, né, de uma forma impulsiva, né? Se isso acontece dentro desse contexto todo de aumento de energia, etc., pode caracterizar uma hipomania, tá? Mas na mania seria 5 carros no mesmo dia. Tá? Então, quer dizer, muito fora do... É só para vocês terem uma noção do quanto da diferença de uma hipomania e mania. Né? Sexo está aumentado, em geral tem mais relações sexuais, e na mania aumentado sem nenhum limite. Né? E a agressividade, na hipomania irrita-se facilmente, brigas frequentes, e na mania a agressão física é comum. Tá? Então, só para vocês terem uma noção que, na verdade, a hipomania é simplesmente um quadro mais leve de mania. Só que esse tipo de quadro... É difícil de você chegar e falar assim, nossa, você está numa hipomania. Porque parece uma pessoa normal, meio para cima. E nesse quadro, fica claramente assim, você está meio louco assim, né? Você está meio fora do... Né? Assim, é muito fácil de você falar que você está muito alterado. Tem a questão dos episódios mistos, né? Que é você ter misturado tanto sintomas depressivos quanto sintomas de mania. Então, tem gente triste, com pensamento acelerado, impulsivo. Já vi gente com depressão, assim, meio desanimado e precisando fazer muito sexo. Tá? Então, já vi isso acontecer. É estranho, né? Mas acontece. Então, são sintomas de depressão e mania ao mesmo tempo. Né? Geralmente, está mais para mau humor, irritabilidade e se desesperar fácil, ser impulsivo. E nesse período,
é a fase com maior risco de suicídio, porque ele está cheio de energia e com pensamento negativo pessimista. Então você tem a energia para realizar o suicídio. Tá? A ciclotimia geralmente começa na adolescência principalmente, nas infâncias são sensíveis, hiperativos e temperamentais, mudança rápida no humor e sintomas hipomaníacos e de depressão leve. Tá? Então, sinais de bipolaridade em um paciente com depressão. Isso é uma grande questão, porque muitas vezes o paciente bipolar ele só vai procurar ajuda quando está na depressão. E ele não lembra que teve as hipomanias. Tá? Já o bipolar tipo 1, quando tem a mania, é tão flagrante que todo mundo enxerga que está fora do contexto e já sabe que tem que fazer alguma coisa. Tá? Então acaba internando, etc. Né? Mas, na hipomania, ninguém percebe, passa batido. Tá? Então ele vai procurar na depressão. Aí na depressão, né, você não fala que tem fases eufóricas leves, nem a família, nem o paciente comentam, se o médico não perguntar, não detecta. Né? Aí dá antidepressivo. Se você der antidepressivo de cara para um bipolar, às vezes funciona, nas primeiras vezes, mas depois não funciona mais, e alguns pacientes começam a ficar mais instável e a doença é pior. Melhora um pouco, depois afunda, depois melhora de novo, aí começa a ficar mais instável. Tá? Então, é muito comum você não investigar, ou mesmo se você perguntar, o paciente não lembrar, né? É muito comum, é bem engraçado, você precisa perguntar para quem está do lado, assim, a mãe, assim, tipo, você já teve fase de você gastar dinheiro demais? Aí o paciente fala assim, não, nunca fui disso, né? Aí a pessoa fala assim, e daquela vez que você comprou não sei o que, não sei o que? Daquela vez é verdade, é verdade. As pessoas, né, dão uma minimizada nos seus gastos excessivos. É muito comum um bipolar ter muito transtorno de ansiedade. Pânico, fobia social, toque até, né? Assim, essa agorafobia, que é o medo de ficar nos lugares abertos, nos lugares com muita gente. Então, quando tem uma depressão que tem muito transtorno de ansiedade, tem que ficar meio de olho. Pode ser que evolua para uma bipolaridade. Né? Se tem familiar com transtorno bipolar, aí a chance é bem razoável. Né? Quer dizer, assim, a pessoa está deprimida, nunca teve nenhuma euforia, mas o pai era bipolar. Assim, se for para dar antidepressivo, vai devagar, já avisa que pode ser bipolar, se perceber alguma coisa, né? Avisa logo, porque senão vai, né, desequilibrar. E quando dá um antidepressivo e tem euforia. Porque uma pessoa normal, sem tendências para bipolaridade, sem nada, se toma um antidepressivo, geralmente ele fica mais brocochô. Né? Agora, se dá um Prozac e fica todo alegrão, fluoxetina, né? Fica muito alegre, é esquisito, viu? Ainda mais se for assim, 2 dias depois que você tomou a fluoxetina, ficou muito alegre, fora do normal, isso é provavelmente reação de bipolaridade. Provavelmente é uma hipomania, tá? Só vocês terem essa noção. Então, se você diagnostica com certeza que é uma transtorno bipolar, já você tem que considerar que é uma transtorno crônico, né? Que precisa de tratamento provavelmente para o resto da vida, tá? Algum tratamento. Né? Então, a chance de recorrência é muito alta. Tá? Os desencadeantes de depressão são vários. Qualquer doença clínica que acontece no paciente pode desencadear a depressão. Só para vocês imaginarem, se o coração fica inflamado por causa de um infarto ou tem uma insuficiência cardíaca, a própria lesão do músculo cardíaco, né, leva substâncias que inflamam o cérebro. Aí deprime. Tá? Então, isso para outras coisas, Parkinson, doença do cérebro, vai ter mais depressão. Câncer é um estresse muito grande quando tem diagnóstico. E alguns cânceres dão muita depressão. Câncer de pâncreas dá muita depressão. Tá? Então isso varia muito. Tá? Hipotireoidismo, a tireoide, o quadro de hipotireoidismo parece uma depressão, que é muito lento, tudo devagar. Né? Tá? Alguns medicamentos, principalmente remédios para pressão alta, é comum dar depressão, tá? Mas quimioterápicos, obviamente, remédios, esses corticosteroides, né, que são essa dexametasona, essas para inflamação mais intensa, né, são anti-inflamatórios hormonais. Esses desencadeiam depressão com muita facilidade, tá? Óbvio que se você usar álcool e drogas, vai facilitar ter depressão, né? E um ambiente familiar complicado também favorece ter depressão, tá?
Porque, principalmente na formação da pessoa, né? Na infância e adolescência, se tem um ambiente conturbado, com muitas brigas, né? Que assim que fica muito xingamento, que a criança é jogada para baixo em termos de, né, psicológicos, ele tende a facilitar a ter mais depressão, tá? Principalmente se tem traumas, violências, tá? Violência física ou sexual na infância favorece ter qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, tá? Na idade adulta. Então essa questão do trauma tem a ver, e é uma coisa de lesão cerebral mesmo, é uma coisa que aconteceu na infância, o risco é para o resto da vida, tá? Próximo. Não está andando. Então, situações estressantes, perdas, doença, perda de uma pessoa importante, separação, dificuldades financeiras, desemprego, fuso horário. Só o fato de mudar, viajar para um lugar com 4, 5 fusos pode desencadear uma depressão, tá? Ou uma euforia. Ganhos. Assim, quer dizer, momentos que teoricamente são coisas boas, né? Casamento. Né? Uma coisa, não sei se é tão boa, mas pode ser considerado um ganho, né? Reconciliação com cônjuges, isso sim, gravidez, nascimento, melhor padrão de vida. Às vezes você ganha uma coisa assim, uma super promoção, ganha um extra de salário, fez uma super venda. Isso dá uma levantada e depois a pessoa afunda. Tá? Próximo. Não está indo. Então, as desencadeantes de mania são igual à depressão, os estressores podem desencadear a depressão, né? A mania. Privação de sono. Ficar, por exemplo, a pessoa vinha bem estável, aí vai numa festa e acaba indo até 5 da manhã. Né? E aí depois não consegue dormir, passa um dia inteiro sem dormir. Para muitos bipolares isso é fatal. Vai começar a acelerar e vai começar a ter um quadro de mania. Tá? Né? E essa coisa que é clássica, perda ou diminuição rápida da medicação. Assim, às vezes o paciente fala assim, estou tão bem, né? Acho que estou legal, acho que eu não vou acreditar no meu médico que falou que tem que parar. Né? Aí larga o remédio, aí fica bem uns dias, aí depois diz, nossa, estou bem, eu realmente não precisava desse remédio. Aí depois fica muito bem, assim, começa a ficar bem demais. Né? Então, assim, não, esse médico está totalmente errado, você começa a fazer um monte de besteira. Tá? Então tem esse problema. Próximo. Volta. Bem rápido, então, tem essa questão genética, assim, não são todas as depressões que têm a questão genética, mas a maioria das depressões, principalmente essas que têm recorrência, que voltam várias vezes, né, tem uma questão genética, uma predisposição para reagir ao estresse com depressão, tá? Mas, por exemplo, tem gente que não tinha tendência nenhuma de depressão na vida inteira, tudo, e tem uma inflamação que atinge o cérebro, ou uma meningite, ou um trauma craniano, tá? Alguma situação que atinge o cérebro. Essa pessoa que não tem tendência genética pode começar a ter depressão porque teve a lesão no cérebro, tá? Para vocês terem essa noção. E a gente sabe razoavelmente bem as alterações cerebrais em neurotransmissores, que são essas substâncias que fazem a comunicação de um neurônio para outro. Serotonina, noradrenalina, dopamina são os principais neurotransmissores, vocês já ouviram falar alguns deles, que estão mais relacionados com a depressão, né? Mas a depressão tem alterações hormonais no cortisol, no hormônio de crescimento, na tireoide. Muito claro, cada vez mais claro que tem alterações inflamatórias, tanto sistêmicas, que o corpo todo, como no cérebro. Tá? E as alterações de ritmos biológicos. Né? Então, que tem um sistema de controle hormonal e neurológico do ritmo biológico que pode ser quebrado e está geralmente quebrado nos transtornos de humor. Tá? Então, ou seja, a depressão não é só psicológico, tá? Mas ao mesmo tempo não é só biológico. Não só acredite nos remédios, que remédio no máximo ajuda, o máximo de 60% ajuda o problema. Aí o resto é dieta, a parte psicológica, tá? Atividade física, tudo. Próximo. Então, só para ter uma noção, né, se o pai ou mãe do portador quer dizer, tem algum transtorno de humor, né, depressão ou bipolar, a chance é de 27% do filho ter. Tá? Se pai e mãe são portadores de bipolar, por exemplo, 90% tem chance de ter o filho. Tá? Os gêmeos idênticos em bipolar, eu acho que o número melhor é 50% a 60%, não é 90% não. Tá? Assim, então, se um gêmeo idêntico, sabe aqueles, né, idênticos, um é bipolar, a chance do outro ter é em torno de 50%. Tá? Os irmãos já é bem menor, né? Assim, 40% nessa faixa, os primos de 1
a 5%. Só para vocês terem essa noção. Próximo. Então, só para vocês terem uma noção, assim, aqui seria uma célula, né, em que, onde as medicações poderiam atuar. Né? Então, todo esse sistema verdinho, assim, né, como está escrito em verde, é um sistema interno da célula, né, para fazer com que a célula assim, resista às agressões e não morra. Né? E todo esse sistema vermelhinho, né, está relacionado com direcionar para a célula morrer. Tá? Então, é muito importante que as células possam morrer. As células da pele, tem várias partes do corpo que as células precisam morrer. Então, tem uma programação para morrer. Mas o neurônio não, né? O neurônio tem que sobreviver. Tá? Só que, na depressão, essa parte vermelha está aumentada. Então, está levando para uma tendência para morrer. E os lítio, valproato, antidepressivos que agem serotonina, tudo, né, levam para tentar proteger. Tá? Então, essa é a ideia, né, de como as coisas funcionam bem simplificadamente. Né? Aqui é só para ver a parte biológica, por exemplo, esse seria o sistema hormonal de controle de estresse. Né? Então, se você tem um estresse, o cérebro ele reage e solta o hormônio que vai produzir na glândula adrenal em cima do rim, né, cortisol. Tá? Cortisol é para preparar o corpo para uma situação de estresse de médio e longo prazo, de vários dias e tal. Né? Só que esse cortisol acaba atuando no sistema imunológico em umas áreas diminuindo e outras áreas aumentando. Né? Então, ele suprime o sistema imunológico, então várias doenças autoimunes precisam usar esse corticoide de dose alta, né, cortisol, né? Mas também aumenta a inflamação. Essa inflamação de substâncias que são circulantes atacam o cérebro e causam sintomas, que lembram o sintoma de um resfriado. Né? Febre, assim, perda do prazer, que é a anedonia, fadiga, alterações do sono e aumenta esse desequilíbrio hormonal. Tá? Então, essas substâncias de inflamação dão um comportamento de doença, que lembra uma pessoa com resfriado. Tá? Se vocês forem olhar, tirando a febre, o resto acontece na depressão. Tá? Então, isso é mais uma forma de mostrar que a depressão nada mais é do que uma reação a uma situação de inflamação, ou cerebral ou sistêmica, do corpo todo. Tá? Ou reação ao estresse. Esse ritmo biológico também tem uma rede neuronal e, em parte, hormonal, que controla o ritmo biológico. Né? Tanto é que luz intensa, né, na retina pode melhorar alguns tipos de depressão. Né? Então, tem aquelas fototerapias que usa lâmpadas com luz muito forte, que tem que chegar na retina e com 1 ou 2 horas de aplicação você se sente mais disposto, melhora a depressão. Tá? Mas isso para alguns tipos de depressão, principalmente a depressão sazonal, que acontece mais no inverno. Né? Esse sistema pode estar assim, desequilibrado, ou desequilibrar com muita facilidade. O tratamento vai ter uma palestra específica para isso, né? Mais para frente. Né? Então, não vou falar muito sobre isso. Só para vocês terem essa noção, né, de que não é só remédio, né, e também não é só terapia. Tá? Geralmente, precisa dos dois para ter um resultado bom. Tá? Também não é só remédio e terapia. Tem que ter ginástica, tem que ter dieta, tem que ter uma qualidade de vida boa. Tá? Assim, isso todo mundo sabe que tem que fazer, mas, né, quem consegue fazer isso direito? Né? Isso sem ter depressão, imagina os deprimidos. Tá? Geralmente, quem tem depressão bipolar, né, tem graves consequências na vida. Né? Perdem casamentos, tá? Perdem empregos, né? Não conseguem terminar faculdades. Tá? Então, assim, tem várias consequências. E acaba sobrando para a família. A família sente que a coisa é difícil, quer ajudar, e é difícil de ajudar, não sabe como ajudar. Né? Então, tem que ter terapia familiar também. Né? E orientação educacional. Né? O bipolar, ou o deprimido, né, ele muitas vezes não sabe o que está acontecendo com ele, aquilo, né? E não sabe como lidar com isso. E assim, as pesquisas, né, a Denise vai falar bastante sobre isso, as pesquisas mostram que se você ensinar o paciente e a família sobre a doença, eles vão melhor.
Porque à medida que vão entendendo que assim, não é uma coisa que é uma escolha minha, não é uma coisa que é fruto do acaso, do estresse, não. Assim, é uma coisa que afetou meu corpo e que eu não estou conseguindo reagir, virou doença, e preciso tratar isso. Uma doença como diabetes, né? Uma doença como, assim, problema do coração, né? Eu preciso tratar para poder recuperar. Entendendo isso, né? Seguindo os passos do tratamento, a evolução costuma ser muito boa. Tá? Uma fração pequena, realmente pequena, de refratários, que você trata e não melhora. Tá? É uma fração pequena. A maioria tem uma evolução razoável para boa. Tá? Então, lógico que não, a sensação é que sempre sobra um pouco. Às vezes tem um estresse forte e a pessoa cai de novo. Né? Mas com o tratamento, cai menos, demora mais para cair, né? E cai mais fraco, né? E recupera mais rápido. Tá? Então, o tratamento é muito importante para dar essa qualidade de vida. Né? Então, quando recai meio fraco, assim, o paciente fica injuriado, assim, né? Porque, estou tratando, estou fazendo tudo direitinho, vou nas palestras, leio as coisas e tenho depressão de novo. Que droga, né? Então, isso não serve para nada. Não é verdade. Você precisa olhar assim, olha, o que era antes do tratamento, o que era depois do tratamento. Depois do tratamento, menos crises mais fracas, a qualidade de vida melhorou, conseguiu terminar coisas na vida, conseguiu crescer na vida. Isso que é importante, você conseguir ter uma qualidade de vida. Às vezes dá umas caídas, mas isso faz parte, todas as pessoas normais também têm caídas. Não vou entrar em detalhes de medicamentos, isso aí dá para fazer 3, 4, 5 palestras. Eu vou fazer um curso, estou fazendo um curso para psiquiatras de um ano inteiro, só de remédio, fora eletrochoque, etc., que são tratamentos excelentes, tudo. Não vou comentar nada sobre isso hoje, vai ter uma palestra mais para frente, então venham na próxima palestra também. Tá? Não na próxima, né? Aqui está marcada a parte de tratamento, tá bom? Para poder agilizar, vou ter que terminar aqui, tinha mais coisas, não vou falar, né? Vou deixar para a Denise, então, poder falar. Ela vai falar dos aspectos psicológicos, né? Dos transtornos de humor, tá bom? Muito obrigado, então. E a gente volta depois mais para responder, tá? As perguntas.